Há centenas de anos, aproximadamente 750 anos antes do nascimento de Cristo, surgiu uma figura de notável sabedoria e visão. Isaías, o profeta, não foi meramente um indivíduo que percorreu a terra, mas uma voz que ecoou através dos tempos. Suas palavras se entrelaçaram com o tecido do destino, deixando um impacto duradouro. Isaías, autor do livro mais extenso entre os escritos proféticos da Bíblia Sagrada, destacou-se como o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. Sua vida serviu como um prelúdio para a vinda de Jesus Cristo, e suas visões refletiam a incomparável glória do Deus Todo-Poderoso. No entanto, será que você verdadeiramente conhece a história deste profeta extraordinário? Acompanhe-nos ao longo deste vídeo até o desfecho e desvende a fascinante jornada de Isaías, o mensageiro divino. Não se esqueça de demonstrar apoio ao nosso trabalho dando um like e compartilhando o vídeo. Caso ainda não seja inscrito, convidamos você a se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações para não perder mais conteúdos envolventes como este. A Bíblia, inegavelmente, representa a voz do Deus Todo-Poderoso, sendo um tesouro repleto de profecias proferidas por homens inspirados por Deus, antecipando os eventos futuros. Isaías, um desses profetas, não apenas prediz acontecimentos por vir, mas também entrelaça mensagens de salvação e esperança. O significado do nome Isaías, o Senhor é salvação, ressoa a essência de sua missão divina. Embora Isaías seja reverenciado como um dos profetas mais notáveis, muitos desconhecem os detalhes cativantes de sua história. Isaías, filho de Amós e pertencente a uma linhagem real, era casado com uma mulher reconhecida nas Escrituras como a profetisa, conforme mencionado em Isaías 8, versículo 3. Embora o motivo para esse título seja incerto, sugere-se que ela também possuía o dom da profecia. O ministério de Isaías teve início no ano em que o rei Uzias, afligido pela lepra, veio a falecer. Ele profetizou ao longo dos reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, todos governantes do reino de Judá. Estima-se que seu ministério perdurou por aproximadamente 64 anos. A jornada profética de Isaías teve um início impactante, marcada por uma visão arrebatadora da glória divina. Em seu livro, Isaías descreve a visão do Senhor assentado em um trono elevado e sublime, com seu séquito preenchendo o templo. Isaías 6, versículo 1. Anjos serafins circundavam o trono, proclamando em uníssono: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, versículo 3. Essa visão, que abalou os fundamentos do templo, foi um prenúncio da profunda missão que Isaías deveria empreender nesse momento supremo. Enquanto os serafins reverenciavam a majestade de Deus, o templo foi envolto por uma fumaça densa e sagrada. Diante dessa manifestação divina, Isaías confrontou a própria humanidade, reconhecendo-se como um pecador. O profeta foi tomado por um temor reverente, ciente de sua indignidade diante da santidade de Deus. Em sua humildade, Isaías exclamou: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías 6, versículo 5. Nesse ato de contrição, um dos serafins aproximou-se de Isaías, trazendo uma brasa ardente retirada do altar celestial. Ao tocar os lábios do profeta com a brasa, o serafim declarou: Eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi removida e perdoado o teu pecado. Isaías 6, versículo 7. Este gesto simbolizava a purificação de Isaías, preparando-o para a missão divina que lhe estava reservada. Após essa purificação, Isaías ouviu a voz do Senhor indagando: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías 6, versículo 8. Com o coração transbordando de fé e obediência, Isaías respondeu prontamente: Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa foi a resposta de um homem escolhido por Deus, pronto para viver uma vida santa, apartada do pecado e das contaminações mundanas. Aqui encontramos uma lição fundamental. A santidade é uma exigência para aqueles chamados a proclamar a palavra do Senhor. Poucos estão dispostos a se purificar em pensamento, palavra e ação. Isaías, diante da glória de Deus, reconheceu sua fragilidade e a indignidade humana perante o Criador. Consequentemente,
teve que renunciar a certos hábitos contrários à sua missão profética. Não poderia exortar o povo de Israel se fosse conivente com suas práticas. Essa renúncia foi um passo necessário para que Isaías abraçasse plenamente seu chamado espiritual, reconhecendo suas fraquezas e obtendo a autoridade divina para falar à nação idólatra que Israel havia se tornado. Durante seu ministério, Isaías testemunhou o surgimento de um novo império, o da Assíria, e observou o declínio do reino do norte de Israel. Sua voz profética não se limitou apenas a repreender, mas também ofereceu visões de esperança e restauração em um período turbulento. Enquanto o reino de Judá enfrentava uma crise profunda, Isaías emergiu como uma voz de advertência, exortando a nação e seus governantes a manterem a fidelidade a Deus. Destacando-se como um farol de esperança em meio à maré crescente de idolatria e paganismo que inundava Judá e Jerusalém, Isaías incansavelmente proclamava a palavra de Deus, pregando caridade, justiça e a salvação do Senhor. Em uma era onde os valores morais estavam em declínio, Isaías se destacou pela sua mensagem de esperança e renovação. Ele afirmava em suas escrituras: "O povo é como a erva que seca, e a sua flor cai, mas a palavra de Deus permanece eternamente." Isaías 40, versículo 8. Essa mensagem ressoava como um lembrete da eternidade e da imutabilidade da palavra divina. Alguns estudiosos veem o livro de Isaías como um microcosmo de toda a Bíblia. Curiosamente, a Bíblia contém 66 livros, correspondendo a 66 capítulos do livro de Isaías. Nos primeiros 39 livros da Bíblia, que formam o Antigo Testamento, observamos um paralelo com os primeiros 39 capítulos do livro de Isaías, refletindo o relacionamento de Deus com Israel. As coincidências não se limitam apenas a isso. No início do Novo Testamento, os evangelhos narram o ministério do Messias de maneira semelhante. A partir do capítulo 40 de Isaías, encontramos a descrição do servo sofredor, prefigurando o Messias, Jesus Cristo. Ao contemplarmos o último livro da Bíblia, o Apocalipse, que fala sobre a Nova Jerusalém, notamos uma harmonia surpreendente com os dois últimos capítulos de Isaías, que descrevem a visão do novo céu e da nova terra. O capítulo 53 de Isaías, conhecido como o capítulo do servo sofredor, é particularmente famoso por apresentar uma profecia messiânica profundamente tocante. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem majestade que nos atraísse. Não tinha aparência que nos agradasse. Isaías 53, versículos 1 e 2. Isaías descreve o servo sofredor com palavras que tocam o coração, destacando a falta de atrativos externos. Desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem as pessoas escondem o rosto, ele foi desprezado e nós não o valorizamos. Isaías 53, versículos 2 e 3. Essa descrição profética delineava com precisão o Messias, retratando a rejeição e o sofrimento que ele enfrentaria. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores. Nós o considerávamos castigado por Deus, humilhado e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, versículos 4 e 5. Estas palavras de Isaías ressoam através dos séculos, prenunciando a redenção que viria através do sacrifício de Cristo. Isaías prossegue, descrevendo a universalidade do pecado humano. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, versículo 6. O profeta enfatiza a extraordinária redenção proporcionada por Deus através do servo sofredor. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Assim como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica muda, ele não abriu a sua boca. Isaías 53, versículo 7. Isaías anteviu o sofrimento do Messias e sua submissão silenciosa diante do sofrimento e da injustiça, um símbolo poderoso de sacrifício e redenção. Por isso, Isaías profetiza: "Eu lhe darei muitos como parte,
e ele repartirá os despojos com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Ele levou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Isaías 53, versículo 12. Essas palavras apontam para o sacrifício redentor de Cristo e sua intercessão pelos pecadores. A conclusão do capítulo 53 de Isaías é uma promessa de triunfo e redenção, refletindo profundamente o propósito e o impacto do Messias. Ao ponderarmos sobre esses capítulos em Isaías, fica evidente que todas essas profecias apontavam para Jesus Cristo, o grande Messias que viria aproximadamente 750 anos após Isaías. A visão profética de Isaías não foi apenas um testemunho de sua época, mas uma revelação transcendental que ilumina até os dias de hoje. Isaías profetizou que o Messias traria justiça às nações e restabeleceria a aliança divina, sendo uma luz para os gentios. Ele anunciou que o Messias sofreria e morreria para expiar os pecados da humanidade, mas também que ressuscitaria dos mortos. No entanto, a própria nação de Israel falhou em reconhecer e aceitar Jesus Cristo como o Messias. A tradição judaica da época não via o servo sofredor de Isaías 53 como uma referência ao Messias. A ideia de que Jesus morreu na cruz para salvar os pecadores era vista por muitos como uma injustiça, pois acreditavam que nenhum inocente deveria morrer pelos pecadores. Contudo, os planos de Deus frequentemente contradizem a lógica humana, desafiando nossa razão e intelecto. O cumprimento das profecias em Jesus Cristo destaca a natureza divina dos desígnios de Deus que transcende nossa compreensão limitada. A Bíblia não documenta precisamente a morte do profeta Isaías. Sua última menção pública ocorre durante as campanhas de Senaqueribe, quando o anjo do Senhor intervém a favor de Israel contra os assírios. Em seu canal, há um vídeo específico sobre este episódio. Segundo antigas tradições que remontam ao 1º século depois de Cristo, Isaías teria sido morto ao ser cerrado ao meio, uma punição por ter denunciado as atrocidades do rei Manassés. O Talmud relata que Isaías foi perseguido por Manassés e se escondeu dentro de uma árvore de cedro. Infelizmente, as franjas de sua roupa revelaram sua presença, e o rei ordenou que serrassem o cedro, levando à morte do profeta. A vida e a morte de Isaías, embora envoltas em mistério e tragédia, representam a essência da jornada profética. Ele permaneceu firme em sua missão, apesar da oposição e dos desafios extremos. Sua história não é apenas um relato de sofrimento, mas também um testemunho da fidelidade e coragem que caracterizam os verdadeiros profetas de Deus. Isaías, em sua vida e obra, ilustra a natureza transformadora da palavra de Deus. Ele não apenas previu eventos futuros, mas também expressou verdades eternas sobre a natureza de Deus, a condição humana e a esperança da redenção. Sua voz continua a ecoar, lembrando a importância de viver com fé, integridade e um compromisso inabalável com a verdade através das páginas da Bíblia. A mensagem de Isaías nos convida a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Assim como ele, somos chamados a confrontar nossas próprias fraquezas e buscar uma relação mais profunda com Deus. Sua vida nos inspira a sermos mensageiros da verdade, da justiça e da esperança em um mundo muitas vezes marcado por desafios e incertezas. Para finalizar, convido você a mergulhar mais profundamente nas Escrituras e descobrir por si mesmo a riqueza e a profundidade das palavras de Isaías. Que sua jornada seja iluminada pela sabedoria e pela graça que emanam de suas profecias. Agradeço sua presença e participação neste vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos como este. Se tiver dúvidas ou reflexões, compartilhe nos comentários. Sua interação é valiosa e ajuda a enriquecer nossa comunidade. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário. Caso ainda não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sino de notificações para não perder mais conteúdos interessantes como este. Fique com Deus e até a próxima.